a Ti, Senhor, para que esta palavra ela toque no coração de uma forma toda especial, que venha a penetrar profundamente em todos os corações de todos aqueles que hão de ouvir esta mensagem, Senhor. Querido Espírito Santo, meu Deus, peço-te que o Senhor possa falar aos nossos corações. Você é esposa, casada, tem o seu marido e uma história de vida com ele. Com certeza, nessa caminhada juntos, muitas experiências, dores, alegrias, com certeza você já viveu. Porque quando a gente casa, esse é o maior propósito que a gente tenta alcançar, né? Ser feliz. Mas, biblicamente falando, nós deveríamos casar para fazer o outro feliz. E à luz do Espírito Santo de Deus, eu convido você para meditarmos juntos sobre sermos bênçãos na vida do nosso esposo. Deus, o Espírito Santo, ele é educado, ele respeita os nossos sentimentos. Um detalhe importante que a Bíblia fala é que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E isso mostra mais ainda o quão o Senhor nos ama. O Senhor nos ama muito e Ele só quer nos abençoar. E Ele deixou os seus ensinamentos para que, através deles, a gente possa fazer essa caminhada terrena agradando o coração de Deus, porque a Bíblia diz que a nossa fé agrada o coração de Deus. E em cima daquilo que a gente vai vivendo, a gente pode agradar o Senhor. A caminhada de uma vida casada, ela não é fácil. Quem disser que é fácil, está mentindo. Porque são duas pessoas com histórias de vida diferentes, tentando ter uma vida juntos. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, através do nosso casamento, porque foi isso que aconteceu na minha vida. Eu casei com meu esposo em 2008. Eu sou a Michele até 2008 e uma nova Michele hoje, tem quase 13 anos. E o meu esposo orou por mim. Sem saber, ele orou. Ele pedia a Deus uma esposa. O relato que ele dava era muitas noites, madrugadas. Ele orava para que Deus lhe concedesse uma esposa cristã. E eu não era cristã, eu não conhecia Jesus, mas ele orou a Deus por mim sem saber. E então ele foi o meu pai na fé. Foi ele quem me batizou em 2010. Foi ele quem pregou para mim. Com 2 meses de casado, ele me deu uma Bíblia de presente. O maior presente que alguém pode receber. Então, a minha história de casada, ela de um casamento abençoado, ela começou muito antes de
nos conhecermos, porque ele já orava por mim. E isso é uma bênção na nossa vida. Alguém orar à luz da palavra de Deus, do Espírito Santo por nós, é uma bênção. E então, quando a gente casa, a mulher, Deus a qualificou com uma capacidade muito grande na área emocional. A mulher é muito intensa nos sentimentos. E se Deus nos fez assim, é porque tem um motivo. A natureza do homem, ela já é diferente. Emocionalmente falando, a mulher ela tem uma responsabilidade muito maior no casamento, porque emocionalmente falando, ela tem virtudes, não que o homem não tenha, mas a gente sabe que a mulher ela é diferente. E o instinto materno aguçado nela colabora para isso. Porque quem não, em algum momento, tem atitudes de uma mãe para com o esposo? Isso é normal da gente. E então meu esposo, sem saber, orou por mim. E durante todo o nosso casamento, ele sempre orava por todas as áreas da minha vida, todas as áreas. E isso, de fato, é uma bênção muito grande. E quando nós nos casamos, ele tinha a história de vida dele, desde quando nasceu, e eu tinha a minha. Então a gente pegou as duas malas, tentou fazer uma só. Mala muito grande, e a gente foi colocando tudo dentro. Tinha horas que o zíper não fechava, mas a gente tentou. Conseguiu fechar e carregamos juntos essa mala. Tinha horas que a mala pesava demais nas minhas costas. Havia momentos que pesavam muito mais nas costas dele. E nessa mala estavam a nossa história, desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe, a nossa infância. E assim Deus foi nos ajudando a construir a nossa história com essa mala que a gente carregava juntos. Traumas, decepções. A nossa infância, ela fala muito, ela pesa muito sobre a nossa vida, muito mesmo. E ela também tem um peso enorme no nosso casamento. Mas a palavra do Senhor diz que mais poderoso é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O meu esposo tinha uma caminhada longa com Cristo. A comunhão dele com o Senhor era muito divina, era muito pessoal. E isso dava autoridade a ele de orar e Deus atendê-lo naquilo que Deus achava que seria necessário, porque Deus sonda os nossos corações e sabe o que é melhor para nós. E Deus sabia os desejos do coração dele. O maior desejo dele, a maior razão da sua vida era falar de Jesus Cristo. Era o oxigênio dele. A segunda era ter um lar, não uma casa, um lar. Ver os filhos crescendo bem, saudáveis, felizes e ter uma esposa. Era a cantiga dele diária. E isso enchia o coração dele de esperança. O Senhor recolheu meu esposo para a glória. Ele descansa a sua alma. Mas ele dizia muito para mim que se Deus o levasse, pouco tempo que antecedeu a partida dele, ele dizia que era um homem muito realizado. Que
Deus podia levá-lo. Ele falava muito isso. E a comunhão entre ele e Deus era divina demais. E isso eu admirava muito. E oro para que Deus me dê essa comunhão. Mas o Senhor, Ele é justo. A partir da nossa vida em comunhão com o Senhor, a leitura da palavra, o nosso testemunho de vida, Deus vai trabalhando nesse ponto específico. Porque o Senhor, Ele é justo. E Ele me abençoava muito, muito, muito mesmo. Tinha momentos de zanga, porque o casal que disser que não discute, não há divergência, em algum momento não vai dormir sem se falar, fica zangado por alguma coisa de família. Nós somos normais. Uma coisa é a nossa vida espiritual e a nossa fé, que reflete em todas as áreas da nossa vida, mas ela não anula a nossa natureza pecaminosa. Eu e meu esposo, nós éramos um casal normal. A diferença é porque somos cristãos e ele era um homem cristão. Ele pregava a palavra de Deus e ele tinha princípios à luz da palavra de Deus. Então isso é o que tornava ele o homem que ele foi. Nós éramos um casal normal, como qualquer outro, que é humano e que tem a natureza pecaminosa. Mas algo muito importante que sempre esteve ao nosso favor, a partir dele, porque ele já conhecia a Cristo há muitos anos, há décadas, e ele foi me disciplinando à luz da palavra de Deus. Ele orava muito por mim, ele me abençoava muito, ele me dizia muitas palavras de bênçãos. A palavra de Deus diz que a nossa boca deve ser fonte de bênção. Você é fonte de bênção para o seu esposo. Você reconhece as virtudes dele, as qualidades, o pai que ele tenta ser, o marido que ele tenta ser, o filho que ele procura ser para os pais. Porque a nossa tendência é de muito cobrar, muito apontar as fraquezas, os defeitos que a pessoa precisa fazer para ser de fato um pai, um filho, um marido. E isso é comum a todos nós. A gente não pode esquecer que acima de tudo está a nossa natureza pecaminosa. O que nos dá um equilíbrio para ter uma vida cristã é Jesus Cristo, é a sua palavra, o Espírito Santo. E ele me abençoava muito, ele me dizia muitas palavras de bênçãos, que é o que a Bíblia diz, né? Que a nossa boca deve ser fonte de bênçãos e não de maldição. Ele elogiava quando eu fazia a listinha da feira, comprava o que estava na lista de fato, se fosse necessário algo que fugisse à nossa lista mensal. A economia nas compras, o cuidado na casa, do nosso filhinho, nosso cachorrinho. Todos outros pontos que ele reconhecia. As minhas necessidades como mulher, ele sempre valorizou isso, reconhecia, porque tem marido que acha que a esposa não trabalha, não dá duro, porque ela fica só em casa cuidando das obrigações domésticas e dos filhos. Há marido muito indiferente, diferente ao que a esposa passa, aos sacrifícios dela, às renúncias dentro de casa. Há muito marido que precisaria de uma lapada da palavra de Deus para poder acordar. E até mulheres também que não reconhecem o marido, que tem o sacrifício, o dia cansativo no trabalho.
ele ainda está abrindo o portão na calçada e ela já está apontando os problemas, os filhos. Então, assim, a gente precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo, porque é o Senhor quem nos dá a direção para as nossas atitudes. A palavra de Deus como um todo, devemos amá-la, ler, estudar e vivê-la. Eu, particularmente, o livro de Provérbios, ele nos aponta muitos comportamentos que a gente pode viver no nosso dia a dia, na nossa casa, nas relações com marido, filhos, na criação dos filhos. E há muitas mulheres necessitadas de ler a palavra, ingerir a palavra de Deus, para que as suas atitudes sejam melhores, para que a sua vida melhore. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que o caminho do cristão é estreito. Ser uma esposa cristã não é fácil, exige muito de nós. Mas quando Deus tem um propósito no seu casamento, Ele vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. Eu dou esse testemunho, porque foi isso que aconteceu. A minha vida foi transformada através do meu esposo, não que eu idolatre ele. Ele não é um Deus na minha vida, como ele mesmo testificava. Ele era um pobre, miserável pecador, alcançado pela graça de Deus, que pregava a sua palavra. Ele não foi um marido cristão. Ele não foi um marido perfeito. Ele era um marido cristão. E é totalmente diferente, porque mesmo com todos os defeitos dele, ele me fez muito feliz. Me deu muito amor, me respeitava. E isso, para o coração de uma mulher, é uma bênção, porque ela tem ânimo para a vida, ela tem energia mental, ela tem saúde. Porque os filhos, eles são uma parte muito importante no coração de uma mulher. Muito. Quem é mãe sabe. Mas um marido que é uma bênção também, ele se torna uma parte sua, até porque isso é bíblico. A Bíblia diz que quando a gente casa, se torna um. Os casais deveriam, de fato, ser um só. Mas, infelizmente, a missão do diabo neste mundo, que é roubar, matar e destruir, ele tem tirado muito isso dos casais. Mas, guiado pela palavra de Deus, à luz do Espírito Santo, isso pode mudar. Não que vai ser fácil, mas isso pode mudar. Porque um coração obediente a Deus, ele é muito abençoado. Não é fácil e nem sempre você faz como Deus quer, como o Senhor pede que a gente faça. Mas vale a pena. Todo o preço que você pagar por amor ao seu casamento vai valer a pena. Aos olhos do Senhor, você será muito abençoada. É difícil amar quando você não se sente amado. É difícil amar um marido que saiu de casa, abandonou os filhos, tem um amante. Isso é muito doloroso para mim. É muito difícil, eu imagino. Mas escolher obedecer ao Senhor, voltar o coração para Ele, se entregar à sua palavra, somente a Bíblia Sagrada, os ensinamentos de Deus é que nos dá uma direção melhor para esse sofrimento que a gente possa estar vivendo. Um casamento em crise é muito doloroso, dói demais. Mas o Senhor, como um refrigério e um socorro bem presente, Ele molda essa dor, Ele transforma
transforma essa dor em bênção. Sofrer com Jesus é a melhor bênção na nossa vida. E ser uma mulher cristã não é fácil, porque a gente vai caminhar contra a nossa natureza pecaminosa. Mas querer, desejar e viver nessa luta interior para ser de fato uma esposa cristã agrada o coração de Deus, e as bênçãos vão vir. As bênçãos vão vir e de forma abundante. Você vai se sentir constrangida. O Senhor me constrange muito, 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 muito. O Senhor me constrangeu muito durante o meu casamento, porque eu sabia, à medida que eu ia lendo a palavra, sabendo quem é Deus e quem eu sou, eu me sentia muito constrangida diante do Senhor. E quando Ele recolheu meu esposo, e eu fui lembrando de fatos que nós vivemos juntos, o quanto nós batalhamos pelo nosso casamento, o quanto nós oramos para ter o nosso lar, a nossa vida, a nossa rotina, como nós éramos, com a rotina que a gente tinha, nós éramos felizes, porque a felicidade ela é muito particular. O que pode fazer você feliz pode não me agradar. O que é felicidade para você, para mim pode não ser felicidade. Ela não é uma regra, e principalmente quando você é cristã. O cristão tem uma vida muito simples. Ele continua pela natureza pecaminosa, a vaidade é natural na natureza humana. Mas ele vai medindo isso, o cristão vai medindo. Porque o Espírito Santo vai incomodando, vai mostrando. E nós éramos felizes, nós tínhamos a nossa vida, a rotina que a gente escolheu viver, e é através dessa rotina a gente se sentia bem feliz. E o meu esposo, ele me abençoava muito, ele me dizia muitas palavras de bênção, ele sempre dizia: Mizinha, você é uma mulher muito abençoada, que Jesus continue lhe abençoando muito. Ele tinha uma facilidade de externar os sentimentos. Nós éramos diferentes em relação a isso. Ele tinha, como homem, um coração muito quebrantado e muita facilidade para externar as emoções. Ele era muito detalhista nos fatos das emoções. Eu achava isso fantástico. Eu aprendi muito com ele a liberar esse meu lado de externar as emoções. E as palavras dele me traziam muita alegria. Ele elogiava a comida que eu fazia, dizia que só gostava de comer o que eu preparava, porque ele sabia o que estava comendo, que era feito com amor. Ele tinha um prazer muito grande de dizer que eu era a esposa dele. Ele tinha uma alegria muito grande quando externava isso. E tem palavras que ele dizia que somente eu ouvi e está aqui cravado na minha alma. E eu vou carregar isso comigo até o dia que o Senhor também me chamar para a glória. Eu gosto, me dá prazer, alegria em falar do meu esposo, porque quando eu falo dele, eu lembro quem eu era e eu lembro quem eu sou. E desde quando ele entrou na minha vida, a minha vida foi dando passos largos para frente. Desde quando eu o conheci, nunca dei passos para trás, pelo contrário. São grandiosos os passos que eu tenho dado, porque é na minha vida espiritual. Eu tenho crescido muito. A partida dele para a glória, até nisso, o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas. Muito com relação à minha vida espiritual. É um processo. Até o dia que o Senhor me recolher também para a glória, eu vou estar crescendo e aprendendo na vida espiritual. Então eu deixo esse testemunho e essa mensagem, que você possa parar para meditar o que o Senhor quer falar ao seu coração como esposa, o que você tem feito pelo seu marido para que tenha
vida no coração dele, nos olhos dele. Você está sendo refrigério, você está sendo oxigênio para o seu esposo, está trazendo alegria para a vida dele. A gente está falando de esposa. De uma forma direta, eu me dirijo a esposas, para que essa mensagem, esse testemunho possa tocar o seu coração, você possa meditar nas suas atitudes no seu lar, para com o seu esposo, porque o seu testemunho como esposa vai muito refletir na vida dos seus filhos. Eles um dia casando, seja seu filho homem ou mulher, o seu testemunho como uma esposa cristã vai marcar a vida deles e vai marcar muito, ou para o bem ou para o mal. Então você percebe que o seu testemunho, ele não afeta só você, ele afeta todos do seu lar. Pode trazer infelicidade ou felicidade. Você pode dar alegria ao seu esposo ou muita tristeza. Mas você pode estar se perguntando, mas o meu marido é assado, cozido e mal passado. Não importa. A mensagem é para você. Deus quer falar ao seu coração. É uma mensagem rema. É diretamente para uma mulher casada. Não importa se você conhece a palavra de Deus, está aprendendo a conhecer ou já tem uma experiência profunda com Cristo. O que o Senhor quer é nos abençoar, nos dar uma vida muito abençoada em todas as áreas da nossa vida. E isso começa quando a gente busca o Senhor para as nossas vidas. O Senhor não é uma oferta de supermercado que está numa prateleira, alguém nos oferece e a gente quer ou não. Mas é uma escolha também que a gente faz. Porque o Senhor, Ele nos deu livre-arbítrio. A gente escolhe servi-lo ou não. Mas também vem as consequências dessa escolha. O caminho do cristão é muito estreito. Ser uma esposa cristã é um preço muito alto a ser pago. Muito. Você vai sofrer. Porque o caminho do cristão, ele não tem largura, ele não tem facilidade. Pelo contrário, mas atrelado a isso, são muitas bênçãos. Você vai se sentir uma mulher muito abençoada. E quando você olhar para trás, já mais madura, com aquela caminhada traçada, você vai olhar para trás e vai se sentir muito constrangida. Porque o Senhor vai te mostrar muita coisa, quem você era e o que você é hoje. Porque você se submeteu à vontade dele. Se submeter à vontade do Senhor é muito doloroso, mas vale a pena. Vale a pena porque você cresce. Principalmente, está no topo, na sua vida espiritual. E eu sou muito grata a Deus por ter sido a esposa do Adi Oliveira. Ele foi para a glória, mas fez uma mulher muito amada e feliz. Em muitos momentos, ele era um pai, um amigo, um companheiro cheio de defeitos, fraquezas, porque ele era humano. Mas o que prevalecia era o testemunho de vida dele como um marido cristão. E isso me ajudou a ser, porque Deus não anula a capacidade que nós temos, a nossa intelectualidade. E ele era um homem, as pessoas que o conheceram sabem o quanto ele era inteligente, capacitado em manusear a palavra de Deus. Ele contava como um livro de historinha para criança. E ele vivia de fato muito a Bíblia. É esse o testemunho que eu dou da pessoa dele. Não um homem perfeito. O testemunho dele, as palavras dele. Ele era um pobre, miserável, pecador, pregador da palavra de Deus. Que
através da sua vida, transformou a minha vida. E isso eu glorifico o Senhor Jesus Cristo. A glória é toda de Deus. E foi assim que Ele me ensinou a falar. E eu glorifico o Senhor Jesus por tudo. Então seja bênção na vida do seu esposo. Permita-se que o Senhor faça uma obra divina na sua vida através do seu casamento, da sua dor, do seu sofrimento, da sua submissão a Deus em dizer: Senhor, eu quero te servir. Eu quero entregar o meu coração para ti. Transforma a minha vida como o Senhor quer. Me ajuda a ser uma mulher cristã, porque eu sei que eu vou ser abençoada. Então, eu convido você a meditar nessas palavras, no meu testemunho, e que através dele o Senhor possa abrir os seus olhos, acordar você para a única verdade, que é a palavra de Deus e Jesus Cristo. Porque a nossa fé em Cristo, o Senhor diz que ela nos salva. Exclusivamente pela fé, o Senhor Jesus Cristo nos salva. E essa salvação nos dá uma vida eterna de gozo, paz e alegria. E no dia que o Senhor lhe recolher também, você levará na sua alma o testemunho de uma mulher cristã, quando estiver diante de Deus e possa dizer: Senhor, tu sabes, ó Deus, que eu tentei ser uma esposa cristã. Então deixe o Senhor fazer essa obra na sua vida. Se submeta à palavra de Deus e ao que o Espírito Santo quer fazer no seu coração para transformar a sua vida, porque Deus ele é particular, Ele cuida do nosso interior para que a gente possa ser bênção na vida daqueles que amamos e de todas as pessoas que vierem até a nós. Então seja uma bênção na vida do seu esposo. Não sei a sua dor e o que você está sofrendo. Independente de qualquer coisa, se você venha a se divorciar, se isso é o que deve acontecer ou não. Mas primeiro se submeta ao Senhor, deixe Ele falar o seu coração, não sei qual a dor que você está passando no casamento, a dificuldade. Mas aceita Jesus trabalhar, operar na sua vida, nas suas entranhas, na sua alma e te ajudar a ser uma mulher cristã. A primeira abençoada será você e você vai ver os frutos do seu sacrifício, porque tudo que a gente faz pelo Senhor é muito doloroso, mas também é muito grandioso apreciar isso, nosso crescimento. E a gente saber que as nossas atitudes agradam o coração de Deus, mesmo o nosso coração esteja: ai Senhor, está pesado demais, Senhor. Mas você pode dizer isso e dizer também: glória a Deus, Senhor, porque o Senhor está me ajudando a conseguir. Então, ame o seu esposo, ame os seus filhos, perdoe, porque o perdão liberta a gente de prisões emocionais, de doenças emocionais. Mas acima de tudo, se submeta à vontade do Senhor e deixe Ele operar no seu coração. E eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor te ajude a ser uma mulher cristã, uma esposa cristã, que o Senhor possa tocar no coração do seu esposo, que ele possa reconhecer a mulher que você é, as virtudes que você tem, o sacrifício que você tem feito. Eu te peço, Senhor, te agradeço. E também não esqueça de orar pela vida do seu esposo, pelas áreas da vida dele, tá bom? Pois que o Senhor te abençoe e te guarde. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.